tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:02. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Por imagens nas redes sociais, você nos vê no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também. O número do WhatsApp é o 973350038, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, de praxe por aqui, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos escalar o nosso time para análise e debate dos nossos assuntos que teremos aqui. Com a gente, a doutora Alexandra Boynley, ela é promotora de justiça no estado do Alagoas, associada do movimento do Ministério Público Democrático. Boa tarde, promotora Alexandra. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Sempre um prazer estar aqui com a equipe. Obrigado pela presença. Também com a gente na formação aqui da nossa bancada, a doutora Laura Barros, procuradora do município de São Paulo, professora universitária. Procuradora Laura, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem, agradecendo aí imensamente esse honroso convite. Muito obrigado pela presença. Também conosco nessa nossa jornada de hoje, o jurista doutor Modesto Carvalhosa, ex-professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor Carvalhosa, muito bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar com vocês aí, em tão boa companhia. Muito obrigado. E também com a gente, fechando aqui o nosso time, o cientista político, professor, consultor e escritor Gaudêncio Torquato. Tudo bem, Gaudêncio? Seja bem-vindo e boa tarde. Seu microfone fechado, Torquato. Seu microfone está fechado. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores também da Rádio Trianon, da Rádio Universal. Boa tarde à procuradora Laura, à promotora Alexandra. Um abraço para o meu amigo Fausto Camunha e vamos tentar ver se dizemos alguma coisa hoje sobre a conjuntura social e política do país. E antes aqui do nosso primeiro assunto, a nota triste aqui na nossa abertura, a morte na madrugada de hoje, vítima da Covid-19, do coronel Antônio Chiari, é o presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar e também da Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, cargos para os quais o coronel Antônio Chiari foi reeleito há apenas 20 dias. O coronel Antônio Chiari foi um dos primeiros comandantes da Rota, a Polícia de Elite do Estado de São Paulo. Há cerca de 3 anos, o programa Gente que Fala mantém uma parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares, como eu destaquei aqui. Essa parceria acontece todas as sextas-feiras, com a participação de integrantes da Polícia Militar aqui no programa, e onde a gente destaca sempre as ações da Polícia Militar Paulista em prol da segurança pública do Estado. Para o nosso diretor, o jornalista Fausto Camunha, com quem eu conversei agora há pouquinho, o coronel Antônio Chiari sempre foi um grande irmão, mais do que um irmão, um amigo, uma amizade que começou em 1978, amizade para todas as horas, fossem elas boas, fossem elas ruins, como destacou aqui para mim o nosso diretor, nosso jornalista Fausto Camunha. A esposa Suzete, a esposa do coronel Antônio Chiari, continua internada, ela segue entubada, vítima também da Covid-19, e ao Toninho, o filho do casal com quem o nosso Fausto Camunha conversou ontem, aquele desejo de toda a nossa equipe, muita força nesse momento de dor e um abraço fraterno de toda a equipe do programa Gente que Fala. Dito isso, pessoal, vamos aqui ao nosso primeiro assunto nesta edição do Gente do MPD que Fala. O governo federal confirmou na terça-feira agora a aceitação do pedido da Conmebol para a realização da Copa América de 2021 no Brasil, que originalmente aconteceria na Colômbia e na Argentina.
o PT, o PSB e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos entraram com pedidos no Supremo Tribunal Federal para impedir a realização do evento, alegando grandes riscos à população e também às delegações. Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski são os ministros relatores das ações contra a realização da competição no país. Modesto Carvalhosa, eu começo esse tema com você. Ontem nós tratamos aqui a respeito disso, falamos talvez menos dos aspectos dos riscos epidemiológicos e mais dos riscos pedagógicos disso tudo, uma vez que a realização da Copa América no Brasil pode dar a sensação de que está tudo bem, a pandemia está indo embora, só que não é nada disso. Mas vamos tratar aqui da questão do direito, ou seja, mais um assunto para passar pelo Supremo Tribunal Federal, nesse momento em que tudo chega lá, tudo acaba sendo judicializado. Sua avaliação. Mauro, a questão é a seguinte, nós temos aqui presentes o professor mais capaz de tratar desse assunto, que é o professor Gaudêncio Torquato, e também a Laura, que é uma brilhante promotora, e também a presença aqui da nossa colega de Alagoas, a Alessandra. E eu gostaria só de, como você aí apontou, lembrar que o Supremo Tribunal Federal se torna cada vez mais o poder no Brasil. A divisão do poder em três instituições de equilíbrio e de vigilância, uma com referência à outra, e de democracia permanente, ela cada vez existe menos no Brasil. Quer dizer, o Brasil hoje é um país que tem o Supremo Tribunal Federal como a última decisão sobre todos os assuntos. Assuntos sejam eles administrativos, sejam eles penais, revogando, inclusive, decisões para livrar políticos dos processos criminais, agora resolvendo essa questão do Comecol. Enfim, o Supremo Tribunal Federal é o poder no Brasil. Os outros simplesmente ficam ali procurando serem reeleitos, como esse pessoal do Centrão, como o presidente da República atual, mas quem manda mesmo é o Supremo, o que é uma aberração na divisão clássica dos poderes concebida por Montesquieu, e que levaram a democracia a ser um sucesso muito secular em países desenvolvidos e que tentativamente continuam sendo um objetivo em países como o nosso, que ora são democráticos, ora não democráticos. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, resolverá uma questão que não deveria ser resolvida por ela, mas simplesmente deveria ter sido bem pensada pelo chefe do Poder Executivo para não criar mais esse tumulto na sociedade brasileira, mais essa discussão, mais essa divisão, mais essa insegurança social, essa insegurança institucional que nós vivemos no Brasil. Portanto, diariamente nós temos esse reforço do superpoder do Supremo Tribunal Federal e, por outro lado, uma insatisfação da sociedade com tudo o que está acontecendo. Aqui, eu lamento profundamente a iniciativa de trazer de uma forma absurda essa tal de Copa América, Comecol, sei lá o que é essa Comecol, ninguém sabe o que é essa Comecol, qual é a origem dela, para trazer mais uma conturbação no Brasil, uma discussão e um medo, um pavor do aumento da questão da Covid-19 e da pandemia. Gaudêncio Torquato, seu entendimento sobre esse tema, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal sendo chamado para arbitrar um assunto que, de fato, não deveria estar lá, né? Boa tarde. Primeiro, eu queria cumprimentar o meu amigo Modesto Carvalhosa, esse baluarte contra a corrupção no Brasil, crítico dos mais contundentes, realmente um jurista de nome e renome. Um abraço ao meu amigo Modesto Carvalhosa. O que está ocorrendo no Brasil é a politização
de todos os temas, seja o tema da saúde, o tema da economia, tudo passa hoje pelo viés político. Então, esta Copa América, evidentemente, ela foi aprovada pelo senhor presidente da República, em função, evidentemente, de uma disputa política até com o governador de São Paulo, que no primeiro momento o governador de São Paulo até aceitaria a Copa América, São Paulo sediando alguns jogos da Copa América. Na sequência, quando ele viu, por exemplo, que o Bolsonaro aprovou, então ele já voltou atrás, o governador João Dória, e negou, vamos dizer assim, a participação de São Paulo nesse evento, não aprovando qualquer sede de São Paulo para os Jogos. Ora, o que está ocorrendo no Brasil, então, é a politização do esporte, a politização da saúde, e o Supremo Tribunal Federal tem, na minha visão, como bem colocou o professor Modesto Carvalhosa, tem se infiltrado, tem, vamos dizer, entrado na esfera do legislativo, né? Realmente legislando, e com isso quebra realmente essa tríade montada pelo Barão de Montesquieu. Há uma intersecção, uma interpenetração de poderes, poder executivo entrando no legislativo, legislativo entrando no poder na área do executivo, o judiciário entrando nas duas áreas, enfim, há uma completa interpenetração de situações. Ora, o que ocorre, vamos dizer, com a aprovação dessa Copa América, vai ocorrer, possivelmente, provavelmente, o recrudescimento da pandemia no momento em que se fala da terceira onda. Porque, por mais que sejam obedecidos os protocolos em relação aos jogos, né, como, por exemplo, distanciamento, máscara, mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Essa Copa vai mexer com muita gente, eu vi o número aí, inicialmente de 1.000, depois eu vi esse número ser esticado para 3.000 pessoas que seriam mobilizadas dentro das federações, dos estádios, enfim, a mão de obra que vai estar a serviço desta Copa. Então, nós vamos ter aí um contingente que certamente será aglomerado. E isso vai provocar, ou, digamos, acirrar, avolumar a pandemia, particularmente no momento em que se fala em terceira onda no Brasil. Então, imagine, já há mortos em função dessa variante indiana, já está comprovado isso no Brasil. Isso poderá, digamos, alastrar a situação. Então, Mauro, o momento seria um momento de bom senso. Infelizmente, nós temos um governante desastrado que passa por cima dos partidos, passa por cima do legislativo, brinca com o judiciário. Em relação à CPI, por exemplo, da Covid, o que ele proclamou ontem? Ele disse que o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, e o relator, o senador Renan Calheiros, são patifões. Olha a linguagem com que ele se refere, digamos, aos parlamentares. É uma coisa absurda, né? Além de, dias atrás, ter continuado a brincar com sua virilidade, dizendo que ele é imbrochável e tal. Realmente, olha, eu tenho vergonha até de ler, né, essa linguagem chula, de acompanhar essa linguagem chula por parte do senhor presidente da República. Então, com isso, o Brasil perde, vamos dizer, surge a sua imagem perante o mundo, né? E vai ser difícil recuperarmos, digamos assim, o potencial do Brasil em relação à sua imagem, em relação ao respeito, em relação à credibilidade. Infelizmente, a politização está tomando conta, como se a campanha de 2002 já houvesse sido iniciada nesse momento, Mauro. Procuradora Laura Barros, enfim, mais um tema que passa também pelo viés político, aqui no caso o futebol que tanto alegra muita gente e que muitas vezes é usado aí como subterfúgio, né, como meio para fazer cortina de fumaça, né? Pois é. Bom, primeiramente eu queria aqui, oficialmente agora, né, desejar um bom dia aí a todos que estão nos ouvindo, aos meus colegas aqui de mesa, né, uma honra dividir essa mesa virtual aí com todos vocês.
Enfim, é difícil acrescentar alguma coisa depois dessas ponderações tão embasadas que a gente ouviu agora, mas eu queria muito rapidamente fazer 2 registros, né? Primeiro deles, eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que se posicionar veemente contra os achismos, né? Contra as opiniões não embasadas. Então, eu sempre procuro trazer à tona ou trazer exemplos com bases científicas, com bases em dados, né? E nesse sentido, eu gostaria de trazer um estudo da Universidade de Cambridge, que foi publicado em abril do ano passado, justamente tendo em vista a forma como a pandemia vinha sendo e vem sendo administrada aqui no nosso país. Essa forma, como já foi bem exposto, bastante desastrosa. É um estudo denominado, não por acaso, de mais que palavras. E segundo esse estudo, praticamente, empiricamente demonstrável que a postura de um líder de governo, como o nosso vem assumindo, em resistir ao isolamento social, em resistir ao uso de máscara, isso aí contribui de uma forma muito intensa para o afrouxamento das medidas de preservação da vida, em última análise, que a gente tem. E o segundo aspecto que eu queria colocar é que, nesse momento, mais uma vez, a gente tem que lembrar que essas decisões relacionadas à postura de combate ou de resistência, de preservação da vida, né, de combate à pandemia, elas não são simplesmente questão de bom senso, né? Elas estão ali consagradas já no nosso ordenamento jurídico, estão normatizadas. Eu invoco aqui a Lei 13.979, que veio lá no comecinho da pandemia, no começo do ano passado, buscar estruturar e organizar a questão da administração pública, da inter-relação, com as compras que deveriam fazer, qual a postura deve ser adotada, enfim. Temos aí o plano de contingência, toda a normatização da Anvisa, do Ministério da Saúde, ou seja, estamos falando em desrespeito a normas colocadas, portanto, em desrespeito ao princípio stricto sensu da legalidade, claro, também ao princípio da juridicidade. Então, no meu modo de ver, eu acho que a gente precisa ter isso muito claro, sabe? Não é simplesmente eu acho isso, eu acho aquilo, eu defendo uma postura, eu defendo a outra. Existe uma legislação que deve ser observada, existem consequências para a sua não observância, claro, de cunho social, como a gente está vendo, né? Esse desastre de uma propensão aí ao afrouxamento social, com acenamento e dando as boas-vindas, infelizmente, para a terceira onda, e os aspectos e reflexos jurídicos daí decorrentes. Procuradora, promotora Alexandra Boylan, seu entendimento sobre esse tema, mais um tema que passa pelo viés político, no caso agora a realização da Copa América no Brasil. Boa tarde a todos mais uma vez. Como disse Laura, né, é só complementar, porque muito do que era mais importante já foi dito. O que me preocupa mais, assim, a gente começou hoje com a notícia de luto, muito triste. Somos mais de 462 mil famílias em luto, e é triste que essas questões administrativas, aparentemente de só menos importância, tenham que ser trazidas ao Poder Judiciário para decisão, né? Em que pese o Supremo tenha, de fato, sido instado a se manifestar em diversas matérias que nós gostaríamos que ele não precisasse, né? O Supremo Tribunal Federal é um tribunal que deve ser, vamos dizer assim, um último recurso, e, de fato, como disse o professor Carvalhosa, vem sendo instado a se manifestar em muitas matérias. O fato é que essa decisão, aparentemente política simples, termina sendo um ato complexo, não só pelas questões que a doutora Laura acabou de expor, né, por violar inúmeros dispositivos, mas principalmente em razão do direito à saúde mesmo, né, e da possibilidade da gente trazer para o mundo real a piada pronta, né, que hoje circula, de que nós não estaríamos tratando de uma Copa América, mas de uma Cepa América, né? Ontem eu vi vários médicos, imunologistas, estudiosos, cientistas, preocupados não só com essas 3 mil pessoas que o professor Torquato acabou de trazer, mas
com as aglomerações em bares, restaurantes para assistir, com a possibilidade de uma final presencial, e com os voos, com os hotéis e com a entrada de estrangeiros no país. Então, a questão que parecia administrativa simples e de simples solução pelo Poder Executivo termina, de fato, envolvendo o Legislativo e o Judiciário, e não tem como a gente excluir, né, essa possibilidade e necessidade mesmo de análise pelo Judiciário. É muito triste que a gente precise disso, mas é necessário. 12h22, você no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo assunto. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se contra uma ação do PV, o Partido Verde, sobre relatórios do governo de monitoramento de publicações de jornalistas, influenciadores e parlamentares nas redes sociais. De acordo com o Augusto Aras, o Procurador-Geral, os relatórios eram um trabalho que compila as principais tendências das redes sociais sobre assuntos de interesse público em debate na sociedade. Em sua manifestação, Augusto Aras comparou o serviço de monitoramento de redes sociais, em exame, àquele que muitos órgãos públicos utilizam, que é o clipping de notícias. Gaudêncio, por que o governo estaria atento ao que dizem, o que estão dizendo jornalistas, influenciadores digitais e parlamentares? Só para fazer um remember aqui, essa história começou em novembro do ano passado, com a revista Época, né? Foi revelado esse monitoramento naquele mês, novembro do ano passado. Em dezembro, no mês seguinte, o colunista Rubens Valente, do UOL, publicou os nomes constantes naqueles relatórios, que incluía o próprio nome dele. Os relatórios qualificavam os nomes ali, os formadores de opinião, como detratores, neutros informativos e favoráveis. Enfim, a sua avaliação, por que o governo estaria atento ao que dizem jornalistas, parlamentares e influenciadores? O governo está querendo monitorar a imprensa, por meio de articulistas, analistas, evidentemente para tentar, né, usar sua força e tentar fazer calar um grupo de críticos, esses críticos que se avolumam ao longo dos últimos tempos, tem se alongado. Ora, o governo, na minha visão, está usando alguns instrumentos do Estado, inclusive a ABIN, para tentar mapear os pontos críticos que emergem aqui e acolá contra ele, né? Você viu, por exemplo, na semana passada, esse caso que ocorreu lá em Goiás, né? Um funcionário, digamos, alguém que colocou no carro Bolsonaro genocida e foi ameaçado por um policial e tentou enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional. Veja bem, por a questão simples de manifestação de expressão, porque colocou no seu carro um adesivo enorme. Ora, mais uma vez, ao governo interessa acirrar os ânimos, agitar suas bases, mobilizar os seus contingentes, tentando criar um ambiente de nós, aí continua, de nós e eles, agora eles e nós. Então, trata-se de, vamos dizer assim, de dar força ao seu grupo de cabo de guerra. Há um cabo de guerra no país hoje, que está sendo disputado por duas alas, né? E esse cabo de guerra, digamos, essa polarização interessa tanto a extrema-direita como interessa a extrema-esquerda. Você sabe que os dois lados querem, digamos assim, incentivar essa expressão aguerrida, este cabo de guerra, esta contundência, para poder, digamos assim, chegar lá adiante, nas margens de outubro de 2022, para poder chegar como os principais favoritos ao quadro eleitoral à presidência da República, em outubro de 2022. Então, eu vejo que essa situação tende a continuar, né? Os crimes de opinião, vamos dizer, as situações de opinião estão sendo cada vez mais colocadas, né, dentro da órbita judicial, quando, na verdade, nós estamos querendo emitir uma expressão.
Então, o Bolsonaro, na minha visão, diariamente procura acirrar isso com sua linguagem, com a linguagem usada e com as mensagens que ele passa para o seu grupo de simpatizantes, que todos os dias, né, vão à porta do Palácio da Alvorada para ouvir a peroração bolsonariana. Mauro, infelizmente é a situação que vive o país, né? Usar, vamos dizer assim, os instrumentos da justiça para poder punir jornalistas, para punir aqueles que fazem críticas. E acredito que essa tendência vai se acirrar ainda mais, por mais que a Procuradoria-Geral da República tenda a, digamos, a favorecer aí a imprensa com o discurso da livre expressão, né? Mas eu acredito que o governo vai continuar digamos, a pressionar para fazer calar essas vozes críticas. Professor Modesto Carvalhosa, no entendimento do senhor, o senhor compartilha da opinião do Gaudêncio nas razões pelas quais o governo estaria monitorando os jornalistas, influenciadores e parlamentares? Eu concordo inteiramente com o professor Gaudêncio. Eu acho que realmente o que ocorre no Brasil é aquela fragilidade democrática dos países latino-americanos, né? Nós tivemos todos os presidentes, muitos, todos não, mas grande parte dos presidentes que são eleitos no Cone Sul, chamado Cone Sul, o que acontece? Eles todos são contra a imprensa. Aquela presidente Kirchner, quer dizer, o que ela fez para acabar com a imprensa na Argentina, a imprensa livre da Argentina, uma coisa escandalosa. Inclusive, ela quis acabar com um jornal internacionalmente respeitado e acolhido como o Clarim. Ela, enquanto não derrotou o Clarim, ela tentou derrotar, ela não se deu por vencida. E assim também nós tivemos no governo do PT. Nos últimos anos do governo do PT, criou-se aquele negócio daquele consenso do Rio de Janeiro, Carta do Rio, como é que chama aquilo? Que é o seguinte: controle social da imprensa. O projeto do PT era ter o controle social da imprensa, ou seja, acabar com a imprensa livre, certo? E o atual presidente da República vai no mesmo coisa. A democracia no Brasil, Mauro, como em todos os países latino-americanos, é uma coisa muito frágil, muito pouco clara, porque esse atual presidente está na mesma linha. Ele quer acabar com a imprensa livre e ele tenta acabar com esse monitoramento da conduta e das opiniões dos jornalistas e também acabar com as próprias empresas jornalísticas. Ele já ameaçou a Globo de não renovar a autorização da Globo. Ele realmente faz o seguinte: ele impede que haja publicação de balanço nos jornais. Agora, a nova lei de licitações, ele diz que não pode haver publicação de balanços e nem de editais de licitação na imprensa, para acabar com o rendimento das empresas, para falir as empresas jornalísticas. De modo que é uma tendência em países pseudo-democráticos. O Brasil é uma pseudo-democracia. Então, nós temos aqui, não para culpar o atual presidente da República, que eu não apoio nenhum das suas condutas, eu acho que são péssimas, porém, ele vai na mesma linha de todos esses pseudo-presidentes eleitos que nós temos aqui. É a mesma coisa. Portanto, o que deve ser ressaltado, já que se trata aqui de uma reunião, de certa maneira, do Ministério Público, é a conduta inominável, inaceitável desse atual Procurador-Geral da República, que é um lacaio do presidente da República e que faz só as vontades do presidente da República, sim, ferindo diariamente a Constituição brasileira ao determinar nesse seu despacho e que é normal fazer o monitoramento das opiniões dos jornalistas. De modo que aí o que ressalta nisso não é uma novidade dentro do contexto suadizante
democrático da América Latina. O que é terrível é verificar que o Procurador-Geral da República tem a obrigação de defender as liberdades públicas. Pela Constituição, defende a censura sob maneiras veladas, como essa que está sendo, aí o professor Torquato falou muito bem, sob uma forma da ameaça e do medo dos próprios jornalistas. Mas que vamos focar um pouco nessa conduta do Aras, que essa sim é uma coisa absolutamente inaceitável e aberrante, no meu entender. Procuradora Laura e promotora Alexandra, o próximo assunto eu vou com vocês. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, atende a Procuradoria-Geral da República para instaurar inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A gente vai para um intervalo e aí, na sequência, a gente vem com esse assunto com vocês. 12h32, essa edição do Gente que Fala, de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Neildo Nery está com a gente na nossa sonoplastia de som. Vai rodar o intervalo, a gente volta em 30 segundos. Até já. Muita gente ainda não tomou a segunda dose da vacina contra a Covid. Por isso, o governo do estado criou o Dia D da segunda dose. Se você sabe de alguém que ainda não tomou, ajude, oriente e, se for preciso, acompanhe. Serão mais de 5.000 postos de vacinação abertos das 7 às 18 horas. Sábado, dia 5, Dia D da segunda dose contra a Covid. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 27 minutos para programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem a abertura de inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ela atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar os crimes de advocacia administrativa, obstrução de investigação ambiental e de apuração sobre organização criminosa. A ministra Carmen Lúcia também autorizou a realização do depoimento do ministro Ricardo Salles e oitivas com proprietários rurais e agentes de fiscalização do IBAMA e da Polícia Federal envolvidos na Operação Androantos, que mirou a extração ilegal de madeira no final do ano passado. Essas acusações foram levantadas pelo delegado Alexandre Saraiva, delegado federal, né, que foi exonerado do comando da PF do Amazonas após essa denúncia. Para onde a gente caminha agora, procuradora Laura Barros, nesse episódio? Bom, eu acho que aí a gente, né, eu acho que, na verdade, essa questão tem tudo a ver com o que estava sendo dito aqui, né, com a dificuldade democrática que a gente está enfrentando, com os diversos ataques cotidianos, infelizmente, que a nossa democracia vem sofrendo. Muitas vezes as pessoas não prestam a devida atenção, no meu modo de ver. Eu acho que isso tinha que estar na pauta do dia toda hora, com todo mundo, porque realmente é um processo muito sério que a gente vem observando, né, em complementação aí à questão do monitoramento, né, das opiniões em redes sociais. A gente está despencando nos rankings internacionais de democracia, de ranking de liberdade de imprensa. Para vocês terem uma ideia, tem uma ONG que chama Repórter Sem Fronteiras, que lançou agora em abril de 21 um ranking mais recente a respeito da liberdade de imprensa, e dos 180 países analisados, a gente está em 111. A gente está ali pela primeira vez na história na zona vermelha, na zona preocupante em termos de liberdade de imprensa. Claro que tem essa tendência, América Latina, enfim, mas eu também gosto de fazer o contraponto. O Uruguai está em 18º lugar. Né? Claro que é um país menor, com outra cultura, mas a gente está numa situação realmente que exige muita atenção. E né, nesse bolo todo, né, nesse cenário todo, me chama bastante atenção, me parece uma dificuldade de compreensão do governo atual
com relação aos próprios princípios democráticos, aos próprios princípios republicanos, né? A questão de conflito de interesse, a questão da transparência, a questão de separação de poderes, me parece que está um pouco mal compreendida, né? A gente vê atos que são eivados aí de desvio de finalidade clara, né? Como bem foi referido aí pelo professor Modesto, e isso se faz no cotidiano da administração pública, né? Então, essa questão, claro, ninguém aqui está fazendo nenhum pré-julgamento, a gente vai ter uma análise de mérito, a gente vai ter um contraditório aí ser observado, mas o que me parece é realmente uma dificuldade decorrente, primeiro, da falta de transparência da ação pública, né? Se tivéssemos realmente acesso ao que está acontecendo, né? Tudo lá em Brasília, quais são as estratégias, quais são as formas de diálogos, enfim, a gente teria uma minimização desses riscos e a compreensão de como deve ser a comunicação dos integrantes do governo com a iniciativa privada, né? E aqui eu gostaria também de deixar mais uma provocação, que eu acho que é bastante importante, não é o tema que a gente está tratando aqui, mas de uma certa forma com ele se relaciona, que é a questão do lobby. Eu acho que é importante a gente começar a discutir lobby no Brasil, né? A disciplina, a regulamentação do lobby, porque tudo que é disciplinado, sobre o que se joga à luz, né, a gente tende a ter uma maior adesão, uma maior retidão, maior legalidade, né? Então, só fica aqui esse meu registro para, eventualmente, a gente refletir e ir com provocação mesmo. Promotora Alexandra, a ministra Carmen Lúcia, então, atende o pedido da Procuradoria-Geral da República e instaura inquérito contra o ministro Ricardo Salles. Para onde caminha esse episódio? Veja, a postura conservadora, né, do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente é clara desde o começo, né? Uma postura de retrocesso mundial, reconhecido, né, mundialmente, em relação à defesa do meio ambiente, que é compreendida pela atual gestão como uma promoção da economia, que já foi anunciada por vários economistas no começo da gestão, que isso ia se reverter contra o Brasil, e aí os índices do Brasil internacionalmente vão caindo, e economicamente o Brasil vai perdendo essas posições em diversos rankings que vão prejudicando, inclusive economicamente, e no agronegócio, por exemplo, que é uma área tão defendida pela gestão atual. O que ocorre, e que foi verificado pela Polícia Federal com muita perspicácia e acatado pelo Procurador-Geral da República, é que mesmo na defesa de uma postura mais conservadora, com retrocesso, etc., há um limite entre gestão, fala e defesa e interferência, né, em processos e mecanismos legais. E é isso que foi essa a proposta do Procurador-Geral de Investigação, né, sair do discurso e entrar na interferência concreta em situações que prejudicam a própria legalidade do processo, né? Como disse a doutora Laura, claro que aí o princípio do contraditório e ampla defesa vão imperar e o ministro vai fazer a sua defesa e mostrar aí se eventualmente há uma má interpretação, mas os indícios estão lá, o delegado foi bastante feliz nas suas colocações, senão o Procurador-Geral da República não teria jamais pedido a abertura de inquérito. Faltando 21 minutos para 1, vamos seguir com mais um tema aqui. No Gente do MPD que Fala, todas as quintas-feiras, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma mulher morreu ontem após ser esfaqueada na praça de alimentação do Plaza Shopping, em Niterói, no Rio de Janeiro. A agressão ocorreu no horário do almoço, quando várias pessoas transitavam pelo local. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Azevedo Lima. O autor foi preso em flagrante logo após o crime e a faca que ele havia comprado minutos antes foi apreendida. E, segundo as investigações, a vítima e o agressor eram colegas num curso técnico de enfermagem e ele nutria um amor não correspondido pela vítima. O que revela a promotora Alexandra esse caso de feminicídio? Primeiro, eu queria parabenizar mais uma vez, né, o programa Gente que Fala, que está sempre trazendo as questões do machismo estrutural para o debate. Né? A gente não pode jamais tornar banal meia morte. Né? É muito triste
que a gente ainda tenha, né, essa cultura mundial de olhar, do homem olhar a mulher como objeto do seu prazer, né, e objeto à sua disposição. Né, porque o que acontece no feminicídio é a destruição de algo que não me serve, né, é a falta de olhar para o outro como um ser humano. E uma menina, né, de 22 anos que não teve direito a dar não a um colega que se apaixonou por ela. Que sociedade doente nós ainda estamos alimentando, né, quando olhamos para a mulher como objeto, para a mulher como ser humano, um ser humano de uma categoria inferior, né, e mantemos em todas as estruturas esse desrespeito às mulheres, muitas vezes não apenas, né, com atos graves como o feminicídio, que vem aumentando em razão da pandemia, mais um motivo para a gente se vacinar todo mundo muito rápido, né, todo mundo precisando voltar à vida normal e se proteger, né, as mulheres, as crianças, os idosos têm sido mais vítimas nessa pandemia, mas principalmente para a gente poder observar como a gente é criado, de fato, dentro de um machismo estrutural que não nos permite nem nos identificar reforçando essa cultura. Então, assim, o principal disso tudo, além de lamentar mais uma morte, é parabenizar o programa que está trazendo mais uma vez o foco para essa questão. Procuradora Laura Barros, esse episódio de feminicídio, o que revela, o que destaca? Bom, claro, mais um episódio lamentável, né, uma tragédia, como tantas outras, né, que acontecem aqui no nosso país e no mundo, né, diariamente. Agora, realmente é absolutamente importante que isso esteja na ordem do dia, que estejamos falando sobre isso, né, mas eu acho que é importante, quando a gente vai falar de política pública, e eu acho que é o caso de uma política pública, a gente está vendo, né, o reconhecimento da importância dessa questão. É que nenhuma política pública é efetiva, é eficaz, ou funciona bem, ou, né, entrega os resultados aqui que se pretende, se ela não envolver uma série de atores, né? Eu sempre defendo isso, né? A lógica da ação coletiva, a lógica da inclusão da sociedade civil, da imprensa, da academia. Não adianta o gestor público, muitas vezes nem tem conhecimento integral, não tem capacidade para diagnosticar quais são as necessidades da ponta, o que realmente acontece nos bairros mais longínquos, enfim. Primeira coisa, então, que eu acho que é importante que a gente trate como uma lógica conjunta e coletiva, né? E o que eu vejo nesse aspecto da violência contra a mulher são principalmente, basicamente, dois polos que têm que ser trabalhados, né? Primeiramente, o polo do público, né? Dentro do poder público, né? De como lidar com a situação, de como gerenciar esses problemas, como direcionar as eventuais denúncias. A gente viu agora nessa semana uma postura maravilhosa de um policial que recebeu uma ligação na delegacia de uma senhora que estava sendo agredida e fingia que estava ligando para uma pizzaria, e o policial teve a perspicácia, o preparo de perceber que aquilo era um pedido de ajuda e evitou aí uma morte, né? Ninguém sabe o que poderia ter acontecido com essa mulher, né? Nesse pedido de ajuda. Então, esse tipo de preparo é muito importante que a gente tenha, mas também é importante que a gente conscientize essas mulheres, essas vítimas, da importância da denúncia, da importância da quebra do ciclo da violência, porque o que a gente vê normalmente nos estudos é que há uma resistência em denunciar, é uma escolha em voltar, muitas vezes, repetidas vezes, para aquele agressor, porque acredita-se que ele vai mudar, sempre são todas as promessas que, de alguma forma, são encampadas pela vítima. Então, esse problema, essa questão da conscientização é muito importante, né? E aqui a gente vê uma atuação marcante da sociedade civil. Aqui no Brasil, a gente vê movimentos muito importantes, muito efetivos nesse sentido, aos quais eu rendo minhas homenagens aqui. Eu acho que isso é super importante, né? E mais uma vez, né, a ciência mostra isso, né? Eu gosto muito de um professor de Harvard, Cass Sunstein, que ele traz a questão comportamental e ele coloca como é importante a legitimação pelo grupo, né? Então, à medida que a gente tem, por exemplo, um Me Too, que foi uma explosão mundial a respeito, né, dos direitos das mulheres, contra a violência contra a mulher, como a gente teve uma queda
considerável nessas posturas de agressão, de violência, né? Países em que o assédio era bem visto, era uma questão de hombridade, né? Passou a haver uma repressão social coletiva. Então, resumindo, a importância de que todos estejamos, de alguma forma, envolvidos aí nessa política de combate à violência. Faltando 15 minutos para uma, vamos seguir com mais um tema aqui para análise dos nossos entrevistados. Sancionada em dezembro de 2019, a Lei Anticrime trouxe um novo dispositivo ao sistema penal brasileiro que, aos poucos, está transformando dinheiro desviado dos cofres públicos em verba para investimentos sociais. Ao confessar crimes e firmar acordos, milhares de investigados têm evitado se sentar no banco dos réus com o pagamento de multas, que viram recurso para financiar essas obras. Um exemplo é o Hospital Menino Jesus, no centro aqui de São Paulo, que está passando por reformas para melhorar o seu atendimento. Ação idêntica que pode ocorrer em breve em várias unidades básicas de saúde aqui da capital paulista. Professor Modesto Carvalhosa, essa é uma ponta, digamos, de um Brasil que dá certo, né? Essa adoção desse sistema, que é hoje cada vez mais universal em todos os países civilizados, tem utilizado isso, é de grande valia para a sociedade, porque uma dos efeitos do crime, do delito, é a quebra da reputação de alguém que praticou o crime e que, portanto, para a sociedade, para os seus amigos, ciclo de amigos, ciclo profissionais, fica profundamente prejudicado. Esse acordo de não processo penal convertido em pagamento de multa e do próprio valor que foi sonegado de impostos e o valor da propina respectiva, é uma medida que ajuda demais a sociedade, cria uma nova maneira de punição, é uma punição com efeito para a sociedade direto e que dá resultados enormes. De modo que essa medida do pacote anticrime que foi concebido pelo ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, nesse aspecto foi muito positivo e permite, portanto, que nessa questão, por exemplo, do Hospital Menino Jesus, crie-se condições para as famílias das crianças e dos adolescentes assistirem aos doentes familiares, aos seus filhos, num momento difícil, às vezes, inclusive, terminal. Então, essa maneira de acomodação de famílias que vêm de fora de São Paulo, ou estando em São Paulo, não tem maneira de se aproximar do doente, do seu filho, o que é uma maneira concreta de reposição pelo criminoso do delito que ele praticou. Ele está devolvendo para a sociedade de maneira material aquela falta, aquele crime por ele cometido de maneira fiscal, administrativa, etc. Evidentemente que a lei fala que não pode haver esse tipo de acordo entre o Ministério Público para a questão, mas isto para quem cometeu de crime de violência, mas não existe maior violência do que a corrupção. Porque aí teríamos uma discussão de horas a respeito se violência é só quando mata, só quando agride, ou também quando pratica a corrupção, a violência. Portanto, sou inteiramente de acordo com essa medida do pacote anticrime. Sim. Faltando 11 minutos para uma, olha, minha gente, eu não tenho tempo para rodar esse assunto com todos aqui da nossa mesa, da nossa bancada. Vou fazer o seguinte, vamos aqui para as perguntas da nossa audiência e eu vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga resolver e responder cada uma delas, uma para cada um. Gaudêncio, eu começo com você. A Vera Lima, nossa audiência de todos os dias pela rede social, pelo Facebook, pergunta o seguinte: as constantes ofensas proferidas pelo presidente Jair Bolsonaro contra jornalistas, especialmente mulheres, foram normalizadas ou são passíveis de alguma punição? Vou pegar aqui o último caso, a Daniela Neves, jornalista da CNN Brasil,
que o presidente Bolsonaro chamou de quadrúpede, lá em frente ao Palácio do Planalto, aí esses dias, né, naquela conversa lá com apoiadores. Enfim, ela foi a última vítima dessa situação. Bem objetivamente, Gaudêncio, por favor. Gaudêncio, está ouvindo? Mauro, eu estou com um problema de conexão com vocês. Apaga a imagem. Agora eu estou ouvindo, mas eu não ouvi a sua pergunta, saiu do ar. Então, deixa eu refazer a pergunta aqui da nossa Vera Lima, que acompanha pelo Facebook. As constantes ofensas proferidas pelo presidente Jair Bolsonaro contra jornalistas, especialmente mulheres, foram normalizadas, pergunta ela, ou são passíveis de alguma punição? E eu peguei aqui o exemplo, agora dos últimos dias, da jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, a quem o presidente Jair Bolsonaro se referiu como quadrúpede. Como quadrúpede, pois é. Não só as ofensas às mulheres jornalistas, mas, de uma certa forma, a classe jornalista como um todo. O presidente tem execrado a área política, a área de comunicação, e, na minha visão, é passível, realmente, de entrar no banco dos réus. Infelizmente, o momento que nós estamos vivenciando no país, né, é um momento que não sugere de uma ação mais drástica, como, por exemplo, o impedimento. Eu vejo que, por exemplo, essa Covid-19 poderá até criminalizá-lo, poderá mostrar a sua responsabilidade em relação à gestão da pandemia. Então, eu acredito que realmente há condições, sim, de ele ser apenado, não há condições de ser absolvido. No entanto, por questões políticas, pelas circunstâncias que estamos vivenciando, no momento de um pico da pandemia, essas situações de impedimento na mesma área política vai se recolher, elas ficam mais difíceis, as situações ficam mais complicadas. De qualquer maneira, não se pode absolver absolutamente Bolsonaro, ele tem responsabilidade, até porque é o mandatário mor da República. Veja, por exemplo, esse caso aí do general Eduardo Pazuello, não é? Que ainda está na ativa, que o Ministério do Exército gostaria de apenar, gostaria de julgar o general Pazuello, e ele, como comandante-geral das Forças Armadas, o presidente, não admite isso. Então, nós estamos vivendo um conflito muito forte, Mauro. Mas eu queria dar uma palavrinha, assim, rapidamente. Muito rápido, Modesto, para a gente seguir com as perguntas. Sobre essa questão da violência. O que eu sinto é que a necessidade gera a violência. Nós estamos vendo um país mais necessitado, mais carente, mais revoltado, mais indignado. E nós estamos vendo a banalização do mal, a banalização da violência a partir da banalização da morte. Mauro, 462 mil mortes. Antigamente, uma pessoa, morreu fulano, o que é isso? Hoje morreram quase 160 mil pessoas. Um número. Então, essa banalização do mal, da violência e da morte está impermeabilizando, insensibilizando a sociedade e que levando, evidentemente, aí ao aumento de crimes, como na área do feminicídio, por exemplo. Procuradora Laura, poucos segundos. O Marcos Roberto Souza, no nosso canal no YouTube, pergunta: a Prefeitura de São Paulo está quitando em dia os precatórios alimentares devidos? Marcos, na verdade, a Prefeitura de São Paulo é imensa, né, tem muitos procuradores, eu não estou atuando nessa área ainda, nesse momento, então eu não tenho essa informação para te dar, mas a rigor essa informação deve constar do portal da transparência, então sugeriria uma consulta ao site da Prefeitura, que com certeza você vai encontrar essas informações, e caso não encontre, a gente tem um mecanismo de pedido de acesso à informação com base na lei, e com certeza essa questão será resolvida. Daniela Neves, nossa audiência no Instagram, promotora Alexandra, o que o Ministério Público de Alagoas tem feito em relação à fiscalização da vacinação aí no seu estado? Pergunta da Daniela Neves. A gente tem uma força-tarefa, a maior parte dos Ministérios Públicos criou uma força-tarefa, uma união de esforços entre várias promotorias para fazer a fiscalização regular, né, normal, sem provocação, e a partir de provocação. No site do Ministério Público de Alagoas, nós temos um canal de denúncias através da ouvidoria, que pode ser acessado e ser feita qualquer denúncia. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente. Obrigado, seu Jaime, aqui pela participação.
Professor Modesto Carvalhosa, ele pergunta se a polícia do Senado tem competência jurídica para abrir investigação contra alguém que critica senadores. Bem brevemente, aí, com bastante brevidade, professor. Bom, eu sou absolutamente contra a polícia do Senado como a polícia da Câmara. A Constituição brasileira não admite criação de polícias. E como é que um poder como o legislativo tem polícia própria com jurisdição, como se fosse uma polícia judicial para abrir inquérito? A polícia do Senado só tem funções de segurança, ela não tem funções de polícia judicial para abrir inquérito contra ninguém. Isso é uma aberração absoluta, uma completa inconstitucionalidade, um absurdo, essa prerrogativa, entre aspas, que se outorga à chamada Polícia do Senado. O senhor está com a palavra, professor Modesto Carvalho. Sua despedida em poucos segundos para o nosso encerramento. Muito grato de participar desse programa excepcional. É a primeira vez a gente que fala e eu gostaria muito de dizer que foi um privilégio para mim compartilhar aí com o professor Torquato e com as ilustres participantes aí do Ministério Público e da Procuradoria do Estado. Fico muito contente e agradeço, Mauro, essa possibilidade. Muito obrigado, professor. Promotora Alexandra Borla, em sua despedida. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com essa equipe que elabora tudo com muito cuidado e está sempre escolhendo temas tão atuais e tão importantes, e a gente nunca consegue terminar a pauta, né, Mauro? Sempre fica com vontade de falar mais, mas é isso, prova que o trabalho de vocês na escolha do tema é sempre relevante. Obrigada, é um prazer enorme, uma honra o convite para essa mesa virtual tão ilustre. Muito obrigado mais uma vez, promotora. Procuradora Laura Barros, sua despedida. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer o convite, realmente foi um enorme prazer, como sempre, né, a gente aprende muito, muito honrada de dividir a mesa aí, né, com o professor Carvalhosa, o professor Gaudêncio, a doutora Alexandra, e Mauro também, sempre um prazer estar com você, e me colocar aqui à disposição, e é muito bom, essa troca sempre muito frutífera, né, a gente sai daqui com várias ideias, vários questionamentos, enfim, muito obrigada, boa tarde a todos. Gaudêncio Torquato, sua despedida. Gaudêncio, seu microfone. Mais uma vez, desatenção. Hora de clamar, hora de gritar, hora de denunciar, hora de elevarmos o nosso teor cívico. O Brasil precisa de participação política, que a sociedade seja mais racional. Nós não podemos deixar que as coisas venham de cima para baixo. É preciso uma participação maior da sociedade na construção do edifício político. E o momento é esse. Não poder, então, um programa como o seu, como o do Fausto Camunha, este programa da Rádio Trianon, funciona como uma tuba de ressonância para levar o discurso crítico até as margens do país. Então, é com muito prazer que eu participei do programa. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ficaram com a gente hoje o Gaudêncio Torquato, cientista político, professor, consultor e escritor, o jurista doutor Modesto Carvalhosa, ex-professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, a procuradora Laura Barros, procuradora do município de São Paulo, professora universitária, e a promotora de Justiça em Alagoas, Alexandra Borlen, ela é associada do Movimento do Ministério Público Democrático. Antes aqui da nossa despedida, pessoal, eu vou mandar aqui um feliz aniversário para o nosso querido jornalista Ricardo Godoy, da nossa equipe do programa Gente que Fala. Ricardo Godoy, aquele abraço aí para você, muita saúde, muita alegria, curta bastante o seu dia, curta bastante a nova idade que começa hoje. Na mesa de som, na sonoplastia hoje do programa Gente que Fala, o Neildo Neres, o nosso gerente técnico da Rádio Trianon é o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral, você sempre do outro lado, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Dermeval Pereira chegando na sequência da programação da Rádio Trianon, com o programa Sociedade em Foco, até as 2h. Das 2 às 3, o musical Trianon, e a partir das 3 horas, o programa Duas na Tri, com a Silvia Vinhas e a Malu Mota. Gente, muito obrigado pela audiência. Tchau, um abraço, até amanhã.